Sou Molly Walsh, tenho 33 anos, sou capitã do Exército dos Estados Unidos e nunca imaginei que a fortaleza que conquistei com meu sangue se tornaria alvo do saque da minha própria família. Depois de anos de dificuldades para conquistar o que tenho hoje, meus pais e minha irmã, Sarafina, reapareceram após 5 anos de silêncio, exigindo que eu vendesse minha casa para pagar sua dívida de $260 mil. Quando recusei, eles fizeram o impensável. Invadiram e destruíram minha casa, deixando as palavras "sua traidora" escritas na parede. O que eles não sabiam é que esta casa guarda segredos que, em última análise, me protegerão de suas tramas. Antes de eu te contar qual é esse segredo, me conta de onde você está assistindo hoje. E, por favor, curta e inscreva-se se você já teve que se defender de parentes tóxicos que de repente precisaram de algo seu. Minha casa em Fayetteville, Carolina do Norte, não tem nada de extravagante. É um modesto bangalô térreo, pintado de um branco puro, com persianas azuis agradáveis nas janelas. Mas é minha. Cada metro quadrado dela, cada folha de grama no quintal, foi pago com missões no exterior, noites sem dormir em serviço e o tipo de disciplina forjada em aço que o exército incute em você. É mais do que uma casa. É uma declaração de independência. Naquela tarde de sábado em particular, estava quente e úmido, o ar carregado com o cheiro de grama recém-cortada e da chuva de verão iminente. Eu estava no meu quintal, com as mãos enterradas no solo fértil, tentando encaixar uma nova treliça de madeira para meus tomateiros em desenvolvimento. A madeira era áspera contra minhas palmas, uma sensação tangível e aterradora. Esta era a vida que eu havia construído, tijolo por tijolo, semente por semente, tranquila, organizada, previsível. Assim que consegui colocar a treliça em pé, uma voz familiar e gentil ecoou por cima da cerca. Parece que você está com as mãos ocupadas aí. Era a senhora Elelaner Vance, minha vizinha. Ela é uma viúva gentil de 75 anos, com um sorriso capaz de acalmar um furacão e o calor inato de uma verdadeira matriarca sulista. Ela se aproximou, pisando com cuidado na grama, carregando um pequeno vaso de plantas com folhas verdes brilhantes e uma única flor branca perfeita. Uma camélia para uma mulher que construiu seu próprio jardim do zero, disse ela, com os olhos enrugando-se nos cantos. Ela a estendeu para mim. Limpei a sujeira das mãos na calça jeans e aceitei o presente, com um calor simples e descomplicado se espalhando pelo meu peito. Era uma sensação que eu nunca havia conhecido em Avonwood, Pensilvânia, aquela cidade sombria do cinturão da ferrugem onde cresci, um lugar onde os sonhos iam morrer ao lado das siderúrgicas. Aqui, no meu pequeno pedaço da Carolina do Norte, eu me sentia vista. Eu me sentia segura. Esta era a minha vida agora, e eu a amava mais do que palavras poderiam descrever. Foi naquele preciso momento de paz que o feitiço foi quebrado. Meu telefone, em cima da mesa do pátio, começou a tocar. Não era o meu toque habitual. Era uma melodia antiga e metálica que eu tinha esquecido de apagar, atribuída a um grupo específico de contatos anos atrás como um aviso. A tela se iluminou com uma única palavra de 3 letras: mãe. 5 anos. 5 anos de silêncio absoluto e ensurdecedor. Meu coração não simplesmente caiu, ele parou. Um choque frio, elétrico e cortante, percorreu minhas veias. Cada instinto, aguçado por anos de treinamento militar para detectar uma ameaça iminente, gritava para mim. Minha postura se endireitou. Minha respiração mudou automaticamente, uma inspiração lenta e controlada, uma expiração longa e constante. Era a mesma técnica que eu usava antes de um briefing de missão, da mesma forma que eu me concentrava antes de entrar em um ambiente hostil. Peguei o telefone, meu polegar pairando sobre o ícone verde. Não era uma ligação, era uma violação. Alô? Minha voz era calma, equilibrada, a voz de um policial. Do outro lado, a resposta era tudo menos isso. Minha mãe, Genevieve, sua voz transbordando de uma doçura tão espessa e artificial quanto xarope para tosse. Molly, querida, quanto tempo! Eu estava pensando em você e queria ver como minha filha estava. Seu pai e sua irmã sentem muita falta de você. A mentira saiu de sua boca com tanta facilidade, tão suavemente, que foi quase impressionante,
como se ela tivesse passado os últimos 5 anos ensaiando, como se não tivéssemos nos falado pela última vez em uma discussão aos berros que terminou com meu pai me dizendo que eu era uma vergonha. Mantive a guarda alta, minhas respostas curtas. Estou bem, muito bem. Ah, querida. Mas minha mãe é uma estrategista por mérito próprio. Seu campo de batalha é a culpa, suas armas são a agressão passiva e a preocupação fingida. Ela lançou sua campanha, começando com uma saraivada de reclamações cuidadosamente elaboradas. As costas do meu pai estavam doendo de novo. Você sabe como é? Sarafina estava com dificuldades com sua boutique. É tão difícil para um artista ganhar a vida em uma cidade pequena. A velha casa em Avenvold estava praticamente caindo aos pedaços, o telhado com goteiras, as janelas com correntes de ar. Cada detalhe era um anzol com isca lançado na água para ver o que eu morderia. Eu não morderia. Apenas ouvi, meu silêncio um muro de pedra. Finalmente, ela chegou ao ponto, ao verdadeiro objetivo da missão. Significaria o mundo para nós se você viesse jantar em casa, implorou, com a voz embargada por uma emoção artificial. Só um jantar de reencontro. Afinal, somos uma família. Aquela palavra, família. Na boca dela, não era um convite, era uma ameaça, uma sentença de prisão perpétua. O soldado na minha cabeça gritava, é uma emboscada. Não se envolvam. Eu sabia que era uma armadilha. Sabia com cada fibra do meu ser que deveria dizer não, desligar e bloquear o número para sempre. Mas então outra voz sussurrou de um lugar mais profundo e ferido dentro de mim, a voz de uma garotinha que só queria que sua mãe se orgulhasse dela, uma parte fraca e tola de mim que ainda abrigava uma récia tóxica de esperança. Talvez desta vez seja diferente. Talvez eles tenham mudado. É uma ilusão à qual muitos de nós nos apegamos, a crença desesperada de que as pessoas que nos machucaram vão magicamente acordar um dia e decidir nos amar, certo? O silêncio se estendeu. Eu podia ouvir sua respiração, esperando. Ela sabia que me tinha conquistado. Tudo bem, suspirei finalmente, a palavra com gosto de cinza na minha boca. Eu me odiava pela minha fraqueza, por abrir mão de um terreno que tanto lutei para conquistar. Neste fim de semana, eu vou dirigindo. Depois que desliguei, um arrepio profundo percorreu minha espinha, um medo frio que não tinha nada a ver com o tempo. Meu santuário de repente se sentiu vulnerável, exposto. A senhora Elelaner me olhava, seu rosto gentil transbordando de uma compreensão silenciosa que ela não precisava de palavras para expressar. Você está bem, querida? Perguntou ela suavemente. Forcei um aceno de cabeça, endireitando os ombros e tentando projetar uma força que não sentia. Estou bem, senhora. Obrigada. Consegui dar um sorriso forçado. É só um jantar. Eu aguento. Mas, assim que as palavras saíram dos meus lábios, eu soube que era uma mentira que eu estava contando a mim mesma, a maior mentira de todas. Eu não ia para casa para um jantar em família. Eu estava retornando a um antigo campo de batalha e tinha acabado de entrar voluntariamente na zona de morte. A viagem de 5 horas de carro ao norte de Fayetteville até Avenvold parecia uma viagem no tempo, cada quilômetro desfazendo uma camada da vida que eu havia construído, deixando-me exposta. No momento em que estacionei na minha antiga rua, o peso familiar do lugar caiu sobre mim como um cobertor de lã úmido. Nada havia mudado, as mesmas casas cansadas com varandas caídas, o mesmo céu cinzento que parecia permanentemente machucado. Minha casa de infância parecia exatamente como eu me lembrava, só que mais desgastada. A tinta estava descascando, revelando a madeira desgastada por baixo, como ossos velhos. Finas rachaduras se estendiam pelas paredes, e o ar lá dentro estava denso com o cheiro forte e enjoativo de umidade e decomposição. Era o cheiro da estagnação. Meu pai, Thaddeus, foi afundado _lambda. Sistema, afundado profundamente em seu trono, uma poltrona reclinável lazeboy desgastada que se moldara ao formato de seu corpo ao longo de décadas. Ele não levantou os olhos do jogo dos Steelers berrando na velha TV de caixa. Em sua mão estava uma garrafa de cerveja Iron City, o vidro marrom suando em seus dedos.
Ele apenas resmungou, um movimento de queixo, o único reconhecimento da minha existência. 5 anos, e isso foi tudo que consegui. Minha irmã Sarafina estava jogada no sofá, parecendo entediada. Aos 38 anos, ela ainda se vestia como se estivesse tentando ser escalada para uma peça do ensino médio, usando jeans rasgados e uma camiseta de uma banda que se separou antes de ela nascer. Seus olhos, grudados no celular, nem registraram minha chegada. O jantar foi um momento silencioso e tenso. A refeição em si era uma prova da apatia da minha mãe, um assado cozido até ficar cinzento e fibroso, servido com um acompanhamento de purê de batatas instantâneo com gosto de flocos de papelão. Ninguém me perguntou sobre a minha vida, nem uma única pergunta sobre o meu trabalho, minhas missões, os países que eu tinha visto, a pessoa que eu tinha me tornado. Os únicos sons eram o zumbido dos comentaristas de futebol, o raspar dos garfos nos pratos e a torrente interminável de reclamações do meu pai sobre os árbitros. Sarafina ocasionalmente suspirava dramaticamente, compartilhando algum detalhe insípido sobre sua visão artística. Sentei-me entre eles, um fantasma à mesa deles, completamente invisível. A esperança que tolamente cintilara em meu coração durante a viagem de carro para cá agora estava extinta, deixando para trás apenas cinzas frias. O show principal começou com a sobremesa, uma torta de maçã pronta, com a massa clara e pastosa. Minha mãe, Genevieve, recolheu os pratos e, quando voltou, seu rosto estava coberto por uma máscara de tristeza maternal. Ela se sentou ao meu lado e pegou minha mão. Sua pele estava fria. Seus olhos se encheram de lágrimas de tanto treinar. Molly, querida, ela começou, com a voz um sussurro frágil, sua irmã Sarafina, ela é incrivelmente talentosa, sabe, uma verdadeira artista, mas está com um problemão. Um problemão enorme. Ela apertou minha mão. A boutique dela está com uma dívida de $260 mil. O número pairou no ar, obsceno e absurdo. Naquele momento, como se tivesse sido um sinal, meu pai desligou a TV. O silêncio repentino foi mais chocante do que o barulho. Ele virou a cabeça lentamente, o olhar pesado e inexpressivo. Aquela sua casa na Carolina do Norte, disse ele, com a voz grave e rouca, venda-a. Isso deve cobrir tudo. Não houve negociação, nenhum você poderia considerar? Era uma ordem. Eles haviam discutido, planejado e decidido o destino da minha propriedade, a única coisa no mundo que era verdadeiramente minha, tudo sem mim. Eu não era a filha deles. Eu era o plano de contingência deles, o caixa eletrônico ambulante. Uma raiva fria e aguda, diferente de tudo que eu sentia há anos, subiu da boca do meu estômago. Não era quente e explosiva, ou era glacial. Afastei minha mão do aperto da minha mãe. Não, eu disse. Minha voz era baixa, firme e assustadoramente calma. A palavra detonou na pequena sala de jantar. O garfo de Sarafina caiu ruidosamente em seu prato. Não? Você acabou de dizer não? Sua voz se elevou, estridente de descrença. Você tem ideia de como é ficar presa nesta cidade sem saída tentando criar algo bonito enquanto você se aventura pelo mundo às custas do governo? Minha mãe entrou correndo para bancar a pacificadora, suas palavras uma saraivada de culpa. Não seja egoísta, Molly. Você conheceu o mundo. Sua irmã nem saiu da Pensilvânia. Esta é a única grande chance dela. Família deve se ajudar. Ela brandiu a palavra família como um porrete, uma justificativa para qualquer exigência, por mais absurda que fosse. Mas foram as palavras do meu pai que finalmente destruíram o último resquício das minhas ilusões de infância. Ele se levantou da poltrona, o rosto corado de raiva. Apontou um dedo trêmulo para mim. Não se faça de importante comigo, rosnou, a voz carregada de ressentimento. Esse uniforme chique não esconde de onde você veio. Você deve esta casa. Você deve esta família. Ou você vende esta casa, ou não é minha filha. A esperança tóxica dentro de mim finalmente morreu e, em seu lugar, algo endureceu. Levantei-me, minha cadeira raspando no chão de linóleo. Olhei-o diretamente nos olhos, vendo-o não como meu pai, mas como o tirano que sempre fora.
Não devo nada a ninguém nesta sala, disse eu, com a voz fria e dura como aço. Paguei minhas dívidas com a minha infância inteira. Virei as costas para eles e caminhei em direção à porta, o silêncio atordoado deles rapidamente se transformando em uma cacofonia de insultos e xingamentos atrás de mim. Não vacilei. Simplesmente continuei saindo pela porta, descendo os degraus de concreto rachado e entrando no ar fresco da noite. Enquanto eu dirigia para longe, com os faróis do carro cortando a escuridão da rua esquecida, olhei pelo retrovisor. A casa, com sua fraca luz amarelada que se derramava pelas janelas, foi ficando cada vez menor até se tornar apenas mais uma sombra. Dirigi pela noite na Interestadual 80, deixando a Pensilvânia no meu retrovisor pelo que eu sabia ser a última vez. Os faróis dos caminhões que se aproximavam cortavam a escuridão da minha cabine, piscando no meu rosto como fantasmas do passado correndo para me encontrar. Cada pulso de luz trazia outra lembrança, outro motivo pelo qual minha resposta tinha que ser não. Por que eu não podia ceder? Porque $260.000 era um limite que eu jamais cruzaria. Porque nunca foi sobre dinheiro. Foi sobre o que aquele dinheiro representava, o sangue, o suor e os 15 anos da minha vida que troquei pela minha liberdade. As palavras do meu pai ecoavam na minha cabeça, um tamborilar implacável contra o meu crânio: você deve a esta família. Mas a verdadeira dívida, aquela que nunca poderia ser paga, era a que eles me deviam por uma infância roubada. As lembranças me inundaram naquela época, não como lembranças nebulosas, mas como cenas nítidas e vívidas se desenrolando na tela escura do para-brisa. Lembro-me de ter 12 anos. Era uma terça-feira. Eu estava ajudando minha mãe a tirar a mesa, e meu cotovelo bateu na borda de um vaso de cerâmica barato que ela guardava sobre a lareira. Não era uma antiguidade, não era valioso, mas era dela. O som dele se espatifando no chão foi como um tiro na casa silenciosa. Meu pai, Tadeusz, entrou no quarto em um instante. Ele não gritou, foi pior do que gritar. Ele agarrou meu braço, seus dedos cravando em meu bíceps, e me arrastou escada abaixo de madeira que rangia até o porão. Ele me forçou a me ajoelhar no chão de concreto frio e implacável e me disse para ficar lá até que ele dissesse que eu podia me mover. Ele fechou a porta, me mergulhando em quase escuridão. A noite toda, ajoelhei-me naquele chão, com os joelhos doendo, o frio penetrando nos meus ossos. Mas a pior parte não era a dor física. Eram os sons vindos de cima. Eu ouvi a voz da minha mãe, suave e gentil, enquanto ela lia uma história de ninar para Sarafina. Ouvia o riso da minha irmã, leve e despreocupado, escorrendo pelas tábuas do assoalho como pequenas facas afiadas me esfaqueando repetidamente. Elas viviam em um mundo diferente, apenas um andar acima do meu. Horas depois, a porta do porão se abriu com um leve rangido. Era minha mãe. Ela desceu sorrateiramente, não para me salvar, mas para lidar com a situação. Ela pressionou um cobertor fino e áspero em minhas mãos. Silêncio, Molly, sussurrou, com a voz urgente e tensa. Não irrite ainda mais seu pai. Ela não me protegeu. Ela não me defendeu. Ela apenas me disse para suportar em silêncio, para ser uma vítima melhor. Naquele momento, entendi os papéis que desempenhávamos. Sarafina era a princesa no castelo, e eu era o bode expiatório na masmorra, sacrificado para apaziguar a fúria imprevisível do rei tirano. Minha mãe não era uma companheira de prisão, ela era a diretora, garantindo que o sistema funcionasse perfeitamente. Então, houve o ano em que completei 15 anos. Consegui um emprego de verão em um restaurante local, limpando mesas e lavando pratos. Trabalhei duro, esfregando gordura do chão, suportando os comentários vulgares dos cozinheiros, com as mãos perpetuamente cheirando a água sanitária e borra de café velha. Economizei cada dólar, escondendo as notas amassadas debaixo do meu colchão, tudo por uma coisa: um ingresso de $75 para ver o Pearl Jam. Eles eram minha banda favorita, sua música uma tábua de salvação no silêncio sufocante da minha vida. Aquele ingresso foi a primeira coisa que eu realmente ganhei para mim, um pequeno pedaço de um mundo que era meu e somente meu. Meu pai encontrou. Não sei como, mas encontrou. Certa tarde,
ele invadiu meu quarto, acenando com a multa como se fosse prova de um crime. Ele a ergueu diante do meu rosto e, lenta e deliberadamente, a rasgou em pedacinhos inúteis. O confete dos meus sonhos voou para o chão. Este dinheiro é para a família, rosnou ele, com a voz baixa e ameaçadora, não para você desperdiçar com lixo de rock and roll. Na semana seguinte, ele pegou o resto do dinheiro que eu havia economizado e comprou para Sarafina um vestido novinho em folha e brilhante para seu baile de formatura do segundo ano. Observei-a girar em frente ao espelho, as lantejoulas brilhando, e não senti nada. A tristeza se foi, substituída por uma certeza vazia. Naquela noite, chorei, não pelo show que havia perdido, mas pela devastadora percepção de que não tinha direito à alegria. Qualquer felicidade que eu encontrasse teria que ser agarrada, defendida e conquistada com luta. A escola se tornou meu único refúgio. Minhas notas eram meu escudo e minha espada. Estudei com o desespero de uma pessoa se afogando agarrada a um pedaço de madeira flutuante. Cada nota no meu boletim era um pequeno ato de rebelião, um passo a mais em relação à vida que haviam planejado para mim. No dia em que me formei no ensino médio, enquanto meus colegas planejavam festas de cerveja e viagens de carro, vesti minha melhor calça jeans e caminhei até o centro da cidade, até o escritório de recrutamento militar. A vitrine de vidro estava coberta de posteres. Um em particular me chamou a atenção, a imagem de um soldado em uniforme de gala impecável, parecendo forte e resoluto. Acima da imagem, estavam as palavras: Exército, seja tudo o que você pode ser. Para a maioria das crianças da minha cidade, era um último recurso, uma saída para o desemprego. Para mim, era uma promessa de salvação, um convite para me tornar outra pessoa, em outro lugar, alguém definido não pelo que eu poderia dar a eles, mas pelo que eu poderia alcançar sozinho. E se você já passou por um momento assim, um momento decisivo em que soube que precisava escapar para sobreviver, por favor, apoie esta história clicando no botão curtir. Conte-me nos comentários qual era o seu cartaz de recrutamento, aquela coisa que lhe prometia uma saída. Atravessei aquela porta de vidro sem hesitar um momento. Não foi uma escolha, foi uma fuga. O exército me deu disciplina e um salário fixo, mas dependia de mim construir uma vida. Depois de algumas missões, entre pagamento de combate e uma vida frugal no quartel, consegui economizar uma quantia respeitável de dinheiro. Em vez de torrá-lo em um carro novo ou férias caras, investi na minha liberdade. Fui procurar uma casa. Encontrei-a em Fayetteville, um imóvel retomado que o banco estava desesperado para tirar dos livros contábeis. Era um desastre, a tinta estava descascando, o piso estava danificado pela água e um cheiro de mofo impregnava todos os cômodos. Mas, por trás do abandono, eu via uma boa estrutura. Eu via potencial. Mais importante, eu via uma tela em branco. Cada fim de semana, cada dia de folga, era dedicado à ressurreição daquele pequeno bangalô. Aprendi a colocar ladrilhos no chão de um banheiro com tutoriais do YouTube, pausando o vídeo a cada 30 segundos para acompanhar os movimentos do instrutor. Um sargento aposentado da minha unidade, que havia começado seu próprio negócio de encanamento, me ensinou a soar canos de cobre com uma embalagem de 6 cervejas em uma tarde de sábado. Aprendi a instalar drywall, massa corrida e tinta. Cada prego que eu martelava, cada camada de tinta que eu aplicava nas paredes, não era apenas para consertar uma casa, era para me curar. Com cada ação deliberada e construtiva, eu estava recuperando as partes da minha alma que haviam sido lascadas, provando a mim mesmo que eu podia construir algo belo e duradouro a partir de ruínas. Mas uma casa é apenas uma estrutura. O que realmente começou a me curar foi aprender a confiar nas pessoas novamente. Uma das melhores decisões que já tomei foi me inscrever para ser voluntária na filial local da Habitat for Humanity nos meus fins de semana de folga. Ao lado de um grupo de estranhos, professores, contadores, mecânicos, passávamos os sábados construindo paredes e erguendo telhados para famílias de baixa renda. Lá fora, suando sob o sol da Carolina do Norte, eu não era o capitão Walsh, eu era apenas Molly, a amadora desajeitada com a furadeira. Pela primeira vez na vida, eu fazia parte de uma equipe trabalhando em prol de um objetivo comum,
onde não havia julgamento, nenhuma intenção oculta, nenhuma raiva latente, apenas propósito compartilhado e camaradagem descontraída. Aprendi que a gentileza de estranhos era real. Não era uma transação, era um presente. Foi durante aquelas longas viagens até os canteiros de obras que comecei a ouvir podcasts. Alguém me recomendou Brené Brown. Ouvi-a falar sobre vulnerabilidade e coragem, e uma de suas frases me atingiu como uma tonelada de tijolos: vulnerabilidade não é fraqueza, é a nossa maior medida de coragem. Percebi que o que eu estava fazendo, construindo uma nova vida do zero, me abrindo para novas pessoas, ousando acreditar que merecia paz, não era apenas um ato de sobrevivência. Era um ato de profunda coragem, a coisa mais corajosa que eu já havia feito. E então havia a senhora Elelaner. No dia em que me mudei, ela foi a primeira pessoa a atravessar o gramado e bater à minha porta. Ela trouxe consigo uma torta de batata doce caseira, com a crosta perfeitamente dourada, o cheiro quente de canela e noz moscada preenchendo minha entrada vazia. Era mais do que uma torta, era uma recepção, uma aceitação. Ela nunca perguntou sobre o meu passado, nunca se intrometeu sobre por que uma mulher solteira no exército estava comprando uma casa para reformar sozinha. Mas ela estava sempre lá. Passávamos tardes tranquilas em nossos respectivos jardins, dando gorjetas uma a outra por cima da cerca. Sentávamos em seu balanço da varanda, tomando chá doce em copos altos, enquanto ela me contava histórias sobre seu falecido marido, Harold, e suas piadas terríveis de pesca. Ela me deu algo que minha própria mãe nunca pôde: cuidado incondicional e descomplicado. Ela me via não como um recurso a ser usado, mas como uma pessoa a ser valorizada. Entre meus companheiros de batalha na unidade, os amigos que fiz no Habitat e a senhora Elelaner, eu havia construído algo muito mais importante do que uma casa. Eu havia construído uma nova família, uma família encontrada, unida não pelo sangue, mas pelo respeito mútuo e pela afeição genuína. Esta era minha fortaleza de paz, e cada pessoa nela era um tijolo em suas paredes. Naquela noite, após a longa e exaustiva viagem de volta de Avenwood, sentei-me sozinho na minha sala de estar. A luz amarela e quente da luminária que eu mesmo havia religado lançava um brilho suave nas paredes que eu havia pintado de um azul suave e relaxante. Olhei ao redor para minha casa, minha fortaleza, meu santuário. Cada livro na estante, cada foto na parede, era um testemunho de que eu havia sobrevivido ao meu passado, de que eu havia vencido. Uma profunda sensação de paz me invadiu, o tipo de paz que você só pode apreciar depois de anos de guerra. Respirei fundo, o ar limpo e com gosto de liberdade. Eu estava seguro. E assim que esse pensamento passou pela minha cabeça, meu telefone vibrou na mesa de centro. Acendeu, exibindo um número que eu não reconheci, um desconhecido. Mas eu sabia. Minha intuição de soldado, a mesma que me manteve vivo em terras estrangeiras e empoeiradas, gritava um único e silencioso aviso: a luta não havia acabado. Eles me encontraram. A tempestade que eu havia escapado por tanto tempo estava prestes a aterrissar bem ali, nas margens da minha paz duramente conquistada. O ataque não começou com uma batida na porta ou uma voz gritando na noite. Começou silenciosamente, digitalmente, com o toque sutil e insidioso de uma notificação no meu celular. Um nome do meu passado, um conhecido do ensino médio com quem eu não falava há mais de uma década, me marcou em uma publicação no Facebook. Meu dedo pairou sobre a notificação, uma sensação de pavor se acumulando em meu estômago como uma cobra gelada. Era isso, a salva inicial. Cliquei e lá estava, a obra-prima de manipulação de Sarafina. A publicação foi construída em torno de uma fotografia nossa quando crianças, um instantâneo desbotado de um verão esquecido. Eu tinha uns 9 anos, ela, 14. Estávamos sentados nos degraus de madeira lascada da nossa varanda em Avenwood, semi-cerrando os olhos para o sol. Eu tinha um sorriso bobo e banguela, e meu braço estava desajeitadamente em volta do seu ombro. Ela tinha o sorriso constrangido e ligeiramente dolorido de uma adolescente forçada a posar com sua irritante irmãzinha. Parecíamos inocentes. Parecíamos felizes. Parecíamos uma família de cartão postal. A imagem era uma mentira cuidadosamente escolhida,
um cavalo de Troia projetado para fazer o que viria a seguir parecer ainda mais trágico e minha suposta traição ainda mais monstruosa. Abaixo da foto, havia uma legenda do tamanho de um romance, uma aula magistral de martírio passivo-agressivo. Ela escreveu em prosa fluida e dramática sobre sua alma artística sendo lentamente esmagada pelas duras e insensíveis realidades da vida em uma cidade pequena. Lamentou a infeliz série de eventos e a má sorte que a levaram a problemas financeiros, enquadrando sua irresponsabilidade como uma luta nobre. E então, após parágrafos de autopiedade, ela entregou a mensagem. Ela nunca mencionou meu nome, é claro, isso teria sido muito direto, muito honesto. Em vez disso, ela escreveu vagamente sobre a dor única de ter uma irmã muito bem-sucedida nas Forças Armadas, que infelizmente havia sido transformada por sua carreira, uma irmã que havia desenvolvido um coração de pedra e agora tragicamente valorizava dinheiro e posses mais do que sua própria família. Foi brilhante em sua crueldade, um assassinato de caráter perfeitamente executado. A seção de comentários abaixo era uma cascata de simpatia equivocada e falsa indignação vinda do seu círculo de amigos e parentes distantes. Sinto muito que você esteja passando por isso, querida. Não acredito que minha família te trataria assim. Enviando orações e vibrações positivas. Com uma postagem calculada, eles conseguiram me retratar como a vilã da minha própria história, transformando meus anos de sacrifício em evidência da minha natureza fria e insensível. Estavam me julgando no tribunal da opinião pública e haviam formado um júri de estranhos desavisados que agora estalavam a língua em julgamento de uma mulher que nunca haviam conhecido. Minha dor particular agora era um espetáculo público. O ataque digital foi o apoio aéreo, a invasão terrestre veio logo depois. Os telefonemas começaram. Minha mãe, Genevieve, me ligava soluçando, a voz rouca de uma angústia teatral que ela conseguia invocar sob comando. Ela lamentava como meu egoísmo estava partindo seu coração, como minha insensibilidade estava prejudicando a saúde já frágil do meu pai, efetivamente matando-o. Ela transformava sua religião em uma arma, sibilando escrituras e condenação pelo telefone. Deus não perdoa uma criança desrespeitosa, mole, ela gritava, com a voz trêmula de fúria justificada, antes de desligar com um floreio dramático que deixou o silêncio ecoando em meus ouvidos. Meu pai nunca ligava. Preferia a fria eficiência das mensagens de texto. Elas chegavam em intervalos aleatórios, curtas, diretas e ameaçadoras, como socos digitais no estômago. Você vai se arrepender disso. Eu sei onde você mora. Cada mensagem era uma pequena granada lançada na paz do meu dia. Cada toque do meu telefone, cada zumbido de uma nova mensagem, era uma nova onda de ataque. Minha fortaleza, minha linda casa silenciosa, não parecia mais segura. Parecia um alvo no mapa. Eles poderiam aparecer a qualquer momento. O perímetro psicológico que eu havia construído durante anos estava sendo rompido, não à força, mas por uma presença implacável e invasiva que se insinuava em meus pensamentos e roubava minha paz. Uma pontada de pânico, fria e familiar, começou a invadir minha mente. Era a sensação de ser aquela menina de 12 anos novamente, presa no porão escuro, ouvindo as risadas lá de cima. O instinto era me encolher, me esconder, me encolher e torcer para que a ameaça passasse. Mas então, 15 anos de treinamento entraram em ação. Uma voz diferente, forjada nos desertos do Afeganistão e na disciplina de Fort Bragg, assumiu o comando. Lembrei-me de um princípio fundamental do meu treinamento de oficial: consciência situacional. Você não reage emocionalmente. Você observa, se orienta, decide e age. Eu não era mais aquela criança indefesa. Eu era capitã do exército dos Estados Unidos e minha casa estava sitiada. Respirei fundo, concentrando-me. Compartimentei o medo e a raiva, trancando-os para lidar com eles mais tarde. Comecei a pensar taticamente. Eu estava em um confronto hostil e precisava reagir como tal. Não respondi a uma única mensagem. Não atendi a nenhum outro telefonema. Enfrentar o inimigo nos termos dele seria um erro estratégico. Em vez disso, comecei a reunir informações com precisão fria e metódica. Tirei prints de tudo, toda a publicação de Sarafina no Facebook e a sequência de comentários críticos, todas as mensagens ameaçadoras do meu pai,
o registro de chamadas mostrando a enxurrada de ligações de assédio da minha mãe. Criei uma nova pasta protegida por senha no meu laptop. Chamei-a de evidências. Não tinha certeza para que a usaria, mas sabia que estava em uma briga, e você não entra em uma briga desarmado. Naquela noite, dormir foi impossível. A tranquilidade da minha casa havia sido envenenada. Cada rangido do assoalho, cada farfalhar de folhas deslizando pela entrada da garagem, me dava uma descarga de adrenalina. Deitei na cama, olhando para o teto, meus ouvidos atentos na escuridão, catalogando cada som. Eles estavam se intensificando. Percebi que suas palavras não eram suas únicas armas. Eram uma barragem de amolecimento antes do verdadeiro ataque. O próximo movimento seria físico. Eu tinha certeza disso. Na manhã seguinte, quando os primeiros raios de sol atravessaram minhas persianas, meu medo da noite anterior se transformou em algo mais duro, mais frio, aço. Minha determinação se consolidou. Peguei meu telefone e liguei para uma empresa de segurança local. Uma hora depois, um técnico educado, mas de aparência séria, chamado Kevin, estava andando pela minha casa enquanto eu detalhava minhas necessidades. Quero as obras, disse a ele, com a voz firme e clara, sem deixar espaço para negociação. Um sistema completo, câmeras cobrindo todos os ângulos do exterior, porta da frente, porta dos fundos, todas as janelas, sensores de movimento em todas as entradas do térreo, um sistema de alarme monitorado com linha direta para o departamento de polícia de Fayetteville. A sirene mais alta que você tiver. Ele me olhou com um toque de preocupação nos olhos, observando o meu porte militar e o vazio absoluto da minha casa ainda em processo de mobiliar. Senhora, capitão, estão preocupados com alguma coisa? Encontrei seu olhar sem piscar, minha expressão indecifrável. Não estou preocupado, respondi, as palavras precisas e deliberadas. Estou me preparando. Poucos dias depois da instalação do sistema de segurança, a nova campainha tocou, seu agradável som eletrônico contrastando fortemente com os alarmes que ecoavam na minha cabeça. Caminhei até o monitor que eu havia instalado no corredor. Meu sangue gelou. Parados na minha varanda estavam meus pais, perfeitamente enquadrados pela lente da câmera de alta definição, um retrato de remorso fabricado. Minha mãe havia transformado o rosto em uma expressão de profunda e triste preocupação. Meu pai estava ao lado dela, olhando para os próprios sapatos, a própria imagem de um homem humilde. Em suas mãos, ele segurava uma cesta de presentes barata, comprada em loja, transbordando de biscoitos e queijo processado embrulhados em celofane. Era tão absurdamente transparente que era quase um insulto. Meu coração batia forte contra as costelas. Meu primeiro instinto foi não fazer nada, deixá-los ali até que murchassem sob o sol da Carolina. Mas eu sabia que isso não funcionaria. Se eu não abrisse a porta, eles fariam uma cena. Batiam na porta, gritavam meu nome e representavam seu luto para toda a vizinhança ver, consolidando sua narrativa dos pobres pais preocupados e de sua filha insensível. Respirei lenta e deliberadamente, exatamente como fora treinada para fazer, observar, orientar, decidir, agir. Decidi jogar o jogo deles, mas no meu território, segundo as minhas regras. Destranquei a fechadura, o baque pesado e satisfatório do trinco deslizando para trás foi um pequeno conforto, e abri a porta apenas o suficiente para bloquear a entrada com o meu corpo. Fiquei ali, em silêncio, com a postura rígida. O que você quer? Perguntei, as palavras inexpressivas, desprovidas de emoção. Minha mãe tentou um sorriso irônico. Podemos entrar, querida? Por favor, dirigimos a noite toda. Estávamos tão preocupadas. Estávamos erradas, Molly, tão erradas. Sinto muito, muito mesmo. O pedido de desculpas foi oco como um tambor. Mas eu me afastei. Deixei o inimigo entrar na fortaleza, onde se pode observar cada movimento. Deixei-os entrar, mas meus olhos nunca os abandonaram. Eu era um falcão rastreando sua presa. Eles imediatamente começaram um passeio não convidado pela minha casa, sua admiração fingida como um véu fino para seu verdadeiro propósito. Meu pai, Thaddeus, vagava pela sala de estar,
suas botas arranhando o piso de madeira que eu havia passado um mês restaurando. Ele passou a mão pelas paredes, batendo nelas periodicamente com os nós dos dedos, como se estivesse testando sua integridade estrutural. Olhou para o teto, para as luminárias, seus olhos catalogando tudo. Minha mãe, Genevieve, ia de um móvel para outro, seu toque demorando-se em cada superfície. Ela passou o dedo pela madeira lisa e polida da mesa de centro que eu havia encontrado em um mercado de pulgas. Ah, que mesa linda! Ela murmurou, sua voz carregada de uma falsa doçura. Deve ter sido cara, né? Não era um elogio, era uma avaliação. Então, como se tivesse sido avisada, Sarafina saiu do carro que tinham deixado ligado na minha garagem e entrou pela porta aberta. Ela ergueu o celular, já tirando fotos. Tirou uma foto do lustre, da disposição da cozinha e até um close das novas fechaduras das janelas. Só estou me inspirando artisticamente, disse ela com um aceno leviano quando me flagrou observando-a, com um sorrisinho presunçoso nos lábios. Mas eu sabia exatamente o que estavam fazendo. Não era uma visita, era uma missão de reconhecimento. Estavam avaliando o valor do bem e sondando as fragilidades das minhas defesas. Estavam me tratando como uma idiota, e o desrespeito era mais irritante do que a ganância. Depois da desculpa patética deles para uma inspeção, todos nós acabamos na sala de estar. O silêncio era pesado, denso de hostilidade silenciosa. Eles se sentaram rigidamente no meu sofá. Eu continuei de pé, de braços cruzados, uma sentinela em minha própria casa. Finalmente, meu pai quebrou o silêncio. Ele se inclinou para a frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos, e adotou um tom de magnânima razoabilidade, a voz de um homem oferecendo um acordo generoso. Olha, disse ele, evitando meu olhar, talvez a gente ter dito para você vender a casa tenha sido um pouco demais, um pouco precipitado. Ele fez uma pausa, deixando a falsa concessão pairar no ar. Mas e se você a hipotecasse? Você poderia fazer um empréstimo com garantia imobiliária, conseguir o dinheiro para sua irmã e ainda ficar com a casa. Viu? É um ganho mútuo. Isso é razoável, certo? Olhei para ele, com uma expressão indecifrável. Toda a estratégia deles estava exposta. Eles não tinham vindo aqui para se desculpar. Não tinham mudado. Simplesmente se reagruparam e criaram uma nova linha de ataque. Queriam que eu lhes entregasse voluntariamente as chaves do meu futuro financeiro, que me endividasse pela irresponsabilidade da minha irmã para que não tivessem que se dar ao trabalho de tomá-la à força. O desgosto subiu à minha garganta, quente e ácido. Eu tinha acabado de tocar. Levantei-me, fui até a porta da frente e a escancarei. A visita acabou, eu disse, com a voz fria e dura como granito polido. Minha resposta continua sendo não, e nunca mais volte aqui. O rosto do meu pai passou de uma falsa sensatez para um choque de queixo caído, e então escureceu para o familiar tom vermelho escuro de sua raiva. Minha mãe ofegou, agarrando seu braço quando ele começou a se levantar do sofá. Tadius, não. Ela praticamente o arrastou porta fora, mas pouco antes de cruzar a soleira, ele se virou para mim. Seus olhos estavam pequenos, cheios de um ódio venenoso e arrepiante. Você vai se arrepender disso, sua vadiazinha, sibilou ele. Assim que eles se foram, bati a porta com força e tranquei a fechadura e a corrente. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de uma onda de pura adrenalina. Você já teve que ser a pessoa que finalmente fechou a porta para um familiar tóxico, mesmo quando ele estava tentando fingir que tinha mudado? Se você conhece esse sentimento, essa mistura de dor e empoderamento, clique em curtir para mostrar seu apoio. Me conte nos comentários com um simples porta fechada se você já passou por isso. Fui direto para o meu pequeno escritório, onde o monitor do novo sistema de segurança estava brilhando. Meu coração ainda batia forte. Apertei o botão de retroceder e assisti. Assisti a filmagem da câmera acima da minha janela dos fundos e vi meu pai balançando a maçaneta, testando a fechadura. Observei a visão grande angular da sala de estar e vi os olhos da minha mãe se lançando rapidamente para o canto onde a câmera estava instalada.
E assistia ao close nítido da câmera da varanda enquanto Sarafina tirava uma foto detalhada da marca e do modelo da fechadura da minha porta da frente. Minha respiração ficou presa. Eles não tinham vindo para fazer as pazes. Eles vieram para se preparar para uma invasão, e eu sabia com absoluta certeza que isso aconteceria em breve. Eu estava voltando de um exercício de campo de 3 dias, sentindo-me exausto, mas satisfeito. Meu uniforme cheirava a agulhas de pinheiro, suor e pólvora. Tudo o que eu queria era um banho quente e uma cerveja gelada. Mas, ao entrar na minha rua, uma sensação primitiva de algo errado me atingiu primeiro, antes mesmo que eu pudesse processar o que estava vendo. Minha intuição de soldado gritou. Eu a vi a 100 metros de distância, minha porta da frente. Não estava fechada. Estava grotescamente aberta, lascada e quebrada, agarrada a uma única dobradiça como um maxilar quebrado. Meu coração parou. O mundo pareceu desacelerar, os sons da vizinhança se transformando em um rugido abafado. O treinamento tomou conta. Parei o carro no meio-fio, desliguei o motor e saquei minha Glock 19 do coldre em um movimento suave e experiente. Puxei o ferrolho, colocando uma bala. Minhas mãos estavam firmes, minha respiração controlada, mas por dentro, uma raiva fria e incandescente crescia. Aproximei-me da casa agachado e rápido, usando a proteção familiar das cercas vivas do meu vizinho. O interior da minha casa era uma zona de guerra. Meu lindo e confortável sofá, a primeira peça de mobiliário nova que comprei para mim, estava rasgado em tiras, seu estofamento branco arrancado como se fossem tripas. A tela da minha televisão era uma teia de vidro estilhaçado. Meus livros, meus bens mais preciosos, meus amigos de papel e tinta, tinham sido arrancados de suas prateleiras, suas lombadas quebradas, páginas arrancadas e espalhadas pelo chão como folhas caídas. E então vi a mensagem rabiscada no azul pacífico da parede da minha sala de estar em um traço berrante e oleoso de batom vermelho vivo, o tom característico de Sarafina, 2 palavras em letras grosseiras e curvas, sua traidora. Meu santuário, minha fortaleza, violada, profanada. Uma tábua do assoalho rangeu nos fundos da casa, vinda do meu escritório. Eles ainda estavam ali. Apertei a pistola com mais força. Caminhei silenciosamente pelo corredor, com todos os sentidos em alerta máximo, usando as técnicas que ensinam para esvaziar um cômodo, costas apoiadas na parede, ouvindo, respirando. Então, num movimento rápido, girei e entrei no cômodo, com a arma em posição baixa. E lá estavam eles, abutres pegos no ato de vasculhar um cadáver, meu pai, minha mãe e Sarafina. Eles vasculhavam freneticamente meu arquivo de metal, jogando papéis para todos os lados num frenesi desesperado e ganancioso. Estavam procurando a escritura da minha casa. No momento em que me viram, 3 rostos se viraram, suas expressões mudando em uma fração de segundo da avareza para o pânico de olhos arregalados e queixo caído. Molly, minha mãe gritou, com um sorriso grotesco e distorcido estampado no rosto, como se ela pudesse de alguma forma fingir que tudo aquilo era normal. Só passamos para ver se você estava em casa. A mentira foi tão patética, tão insultuosa, que mal foi registrada. Sarafina deixou cair uma pasta com meus registros financeiros, com o rosto branco como papel. Meu pai, Thaddeus, se recuperou primeiro. Seu medo, algo passageiro, foi rapidamente consumido por sua emoção padrão, a raiva, a fúria familiar e brutal que dominara minha infância. Você ousa apontar uma arma para mim? Ele rugiu, com o peito estufado enquanto dava um passo beligerante em minha direção. Na cara do seu próprio pai? Abaixe a arma. Mas eu não era mais a menina de 12 anos no porão. Eu não era mais a menina de 15 anos chorando por causa de um ingresso de show rasgado. Eu me mantive firme, com os pés firmes no chão, o cano da minha arma ainda apontado com segurança para o chão, mas com uma autoridade que não deixava margem para dúvidas. Saia da minha casa, eu disse, com a voz perigosamente baixa. Agora. Esse desafio, essa total falta de medo, era algo que ele não conseguia compreender. Isso o levou ao frenesi. Com um rugido gutural, ele investiu, com a mão erguida para me golpear da mesma forma que fizera 1000 vezes antes.
Mas sua fúria era lenta e desajeitada, meu treinamento era rápido e preciso. Em uma fração de segundo, me movi. Bloqueei seu braço com meu antebraço, girei na ponta do pé e usei seu próprio impulso para torcer seu braço para trás das costas em uma chave de contenção. Ele uivou, uma mistura de dor e descrença chocada, ao ser forçado a se ajoelhar. Ele lutou, mas foi inútil. Ele era forte, mas eu era habilidoso. Pela primeira vez na minha vida, a dinâmica de poder entre nós havia mudado irrevogavelmente fisicamente. O valentão estava indefeso, o monstro havia sido enjaulado. Mãe, ligue para o 190. Sarafina gritou, com a voz embargada pela histeria. Ela me olhava como se eu fosse a intrusa, a agressora. Soltei meu pai, empurrando-o para o chão. Dei um passo para trás, com o celular já na mão. Não precisa. Já peguei, eu disse, com a voz fria como gelo. Meu polegar já havia pressionado os 3 números que mudariam tudo. A ligação estava completando. Um silêncio absoluto tomou conta da sala, quebrado apenas pela respiração ofegante do meu pai. Todos me encararam, com os rostos numa mistura de confusão e horror. Não conseguiam acreditar. Eu havia quebrado a regra fundamental das famílias tóxicas: nunca, jamais, você lava roupa suja em público. Você protege o sistema, mesmo que ele o destrua. Então, fraco a princípio, mas rapidamente mais alto, veio o som de sirene se aproximando. O lamento cortou o bairro silencioso, um som de acerto de contas. Um pânico verdadeiro e puro brilhou em seus olhos. O jogo havia acabado. 2 policiais de Fayetteville entraram na sala de estar destruída momentos depois, com os rostos sombrios enquanto observavam a cena. Quando viram a destruição, meu uniforme e os 3 intrusos, entenderam imediatamente. Quando um policial colocou as algemas nos pulsos do meu pai, ele virou a cabeça para me encarar, com um rosto roxo de raiva. Você vai pagar por isso, berrou, sua voz ecoando no espaço violado. Mas enquanto eu os observava sendo levados para fora da minha casa, com as cabeças baixas de vergonha, seu ato patético finalmente desmascarado para revelar os criminosos comuns que eram, eu sabia que ele estava errado. Pela primeira vez em toda a minha vida. Sistema, a vida inteira, eu sabia que ele estava errado. Depois que as viaturas policiais partiram, levando os destroços da minha família com elas, um silêncio enervante desceu sobre minha casa. A adrenalina que corria por minhas veias, aguçando meus sentidos e firmando minhas mãos, se esvaiu, deixando um vazio de exaustão em seu rastro. Fiquei no meio da minha sala de estar devastada e deslizei lentamente pela parede até estar sentado no chão, cercado pelos destroços da minha vida. A onda inicial de vitória, de poder justo, havia desaparecido. Eles tinham sido presos, sim, mas minha fortaleza havia sido violada. Meu santuário estava em ruínas. Uma profunda sensação de vazio me invadiu. Eu havia vencido a batalha, mas minha casa parecia uma vítima de guerra. Onde eu poderia começar a juntar os pedaços? No dia seguinte, a senhora Elelaneira apareceu na minha porta quebrada, com o rosto uma máscara de preocupação gentil. Ela não disse banalidades nem fez perguntas invasivas. Simplesmente estendeu uma garrafa térmica com café quente e um pacote de biscoitos. Algumas horas depois, 2 amigos da minha equipe da Habitat para a Humanidade apareceram, caixas de ferramentas na mão. Eles não disseram muita coisa, apenas começaram a me ajudar a fechar a porta com tábuas e limpar o vidro. A presença silenciosa e constante deles foi um bálsamo para os meus nervos em frangalhos. Começamos no sótão, limpando caixas de armazenamento que tinham sido jogadas de um lado para o outro e arrombadas. Escondido em um canto empoeirado, sob uma pilha de isolamento antigo, encontrei algo que nunca tinha visto antes: um pequeno baú de madeira preso com tiras de ferro enferrujadas. Devia ter pertencido ao dono anterior. Eu nunca me dei ao trabalho de abri-lo. Movido por uma ponta de curiosidade em meio ao meu desespero, carreguei o escada abaixo. Abri a trava corroída com a ponta de uma chave de fenda. As dobradiças rangeram em protesto. Lá dentro, não havia nenhum tesouro, nenhum objeto de valor escondido, apenas uma grossa pasta de papel pardo com documentos amarelados e quebradiços.
retirei-os cuidadosamente. Eram os documentos originais da casa, datando de quase um século. Havia escrituras antigas, plantas arquitetônicas e uma pilha de correspondência. Uma carta, no papel timbrado oficial da Sociedade de Preservação Histórica de Fayetteville, chamou minha atenção. Meu olhar caiu sobre uma única frase sublinhada no meio da página: fica decidido que a propriedade na Rua Oak 12 é oficialmente designada como Marco Histórico da cidade a partir de 10 de maio de 1985, devido ao seu exemplar imaculado de arquitetura artesanal original e ao seu papel fundamental no desenvolvimento do bairro. Li a frase várias vezes. As palavras pareciam vibrar com uma energia estranha. Um marco histórico. O que isso significava, na prática? Meus dedos percorreram o teclado do meu laptop enquanto eu pesquisava o código municipal da cidade. Meu coração começou a bater mais rápido, um ritmo constante e esperançoso contra minhas costelas. Encontrei uma lei local: propriedades tombadas eram protegidas por lei. Elas não podiam ser significativamente alteradas, demolidas e essa foi a parte que me fez prender a respiração, vendidas sem a aprovação expressa e a supervisão de um comitê especial de preservação. Toda a premissa do plano da minha família para me forçar a vender minha casa era, e sempre foi, legalmente impossível. A própria coisa que eles buscavam destruir estava protegida por um poder que eles nunca haviam sequer considerado. Era uma ironia perfeita e bela, uma justiça poética. No dia seguinte, um colega da minha unidade me deu um número de telefone. Se você estiver brigando, você a quer do seu lado, disse ele. Eles a chamam de Bulldog. O nome dela era Evelyn Sterling, uma advogada de quase 70 anos, uma lenda local. Seu escritório, em um prédio de tijolos restaurado no centro da cidade, cheirava a café forte e livros antigos. As paredes estavam cobertas do chão ao teto com volumes jurídicos intimidantes. Ela tinha um corte de cabelo curto e prático, grisalho, e quando apertou minha mão, seu aperto foi firme e poderoso. Sentei-me em frente à sua enorme mesa de carvalho e expus toda a minha história. Fui metódico, apresentando-a como um briefing de missão. Expliquei a ela a demanda inicial, a campanha de assédio, a invasão. Entreguei a ela a pasta que eu havia criado, as capturas de tela da postagem no Facebook, as mensagens ameaçadoras, os registros das ligações incessantes. Mostrei a ela as imagens de segurança da missão de reconhecimento e o caos da invasão. Por fim, coloquei os documentos amarelados do baú em sua mesa. A senhora Sterling ouviu tudo sem interrupção, seus olhos aguçados e inteligentes nunca deixando meu rosto, sua expressão completamente legível, uma máscara de neutralidade profissional. Quando terminei, o único som na sala era o tic-tac de um relógio de pêndulo no canto. Ela simplesmente assentiu, um gesto curto e decisivo. Eles cometeram vários erros, disse ela finalmente, sua voz um ronco baixo e confiante. Muito graves. Ela pegou o arquivo de evidências que eu havia compilado. Invasão de propriedade, vandalismo criminoso e o fato de este ser um marco histórico eleva consideravelmente a gravidade da acusação. Uma campanha sistemática de assédio e intimidação. Ela olhou para mim. E uma clara tentativa de indução fraudulenta para apreender um bem. Ela se levantou e foi até a janela, olhando para a praça da cidade. Você se saiu bem, capitão. Sua disciplina, sua previsão em documentar tudo, você me deu tudo o que preciso. Ela se virou para mim e, pela primeira vez, vi algo cintilar em sua expressão estoica. Um leve sorriso surgiu no canto de sua boca. Era o sorriso de um predador. Eles pensaram que estavam atacando uma casa, disse ela, com a voz baixa, carregada de um poder frio e emocionante. Eles estavam enganados. Atacaram uma fortaleza protegida pela lei. Ela voltou para sua mesa e arrumou os papéis à sua frente, como uma general preparando seus planos de batalha. Ela me olhou diretamente nos olhos. Capitão, disse ela, não vamos apenas defender. Vamos atacar. No dia da audiência, escolhi meu uniforme com cuidado. Era meu uniforme formal de serviço militar, aquele reservado para cerimônias oficiais.
O paletó azul escuro estava perfeitamente passado, os botões de latão brilhavam e as medalhas no meu peito pesavam com o peso do meu serviço. Eu não o usava para intimidar ou me exibir. Eu o usava para me lembrar de quem eu era, Capitã Molly Walsh, uma oficial que jurou defender a lei, não uma vítima assustada encolhida em um canto. Era minha armadura. Minha família estava sentada do outro lado da sala do tribunal, amontoada em um banco de madeira. Eles pareciam diminuídos sob as fortes luzes fluorescentes, despojados de sua arrogância e bravata. Pareciam abatidos, irritados e pequenos. Seu advogado, um homem elegante em um terno um tamanho apertado demais, começou sua declaração de abertura. Ele pintou um quadro trágico de um mal-entendido que saiu do controle. Ele chamou isso de um triste drama familiar, sua voz transbordando de simpatia sintética. Ele então tentou mudar de assunto, sugerindo que meus anos de serviço me deixaram psicologicamente frágil, propenso a exageros. Ele insinuou que as ações da minha família, embora talvez equivocadas, nasceram de uma profunda preocupação com meu bem-estar. Sentei-me perfeitamente imóvel ao lado da senhora Sterling, minhas mãos cruzadas calmamente no colo. Eu confiava em minha general e esperei que ela comandasse o campo de batalha. Quando chegou a nossa vez, Evelyn Sterling se levantou. Ela não se limitou a ir até o púlpito, ela tomou posse de toda a sala do tribunal. Ela não se limitou a apresentar as acusações, ela contou uma história, a minha história. Ela começou não com a invasão, mas com a base do abuso. Ela apresentou fotos de hematomas antigos que eu havia documentado anos atrás, e-mails que enviei a um amigo de confiança na faculdade detalhando as fúrias do meu pai. O tribunal ficou em silêncio. O advogado dele se levantou de um salto. Objeção, meritíssimo. Relevância. Isso demonstra um padrão antigo de intimidação e controle, que é diretamente relevante para a motivação do réu, rebateu a senhora Sterling suavemente. A juíza, uma mulher de rosto severo e olhos inteligentes, simplesmente disse, anulada. Prossiga, advogado. A senhora Sterling expôs as evidências tijolo por tijolo, construindo um caso irrefutável. Ela mostrou ao tribunal as mensagens de texto ameaçadoras do meu pai. Reproduziu o áudio das mensagens de voz histéricas e manipuladoras da minha mãe. Exibiu a captura de tela da publicação caluniosa de Sarafina no Facebook e nos monitores do tribunal para todos verem. A atmosfera ficou tensa, mas o golpe final e devastador foi a filmagem da câmera de segurança. A senhora Sterling diminuiu as luzes. Meritíssimo, gostaria agora de apresentar a prova de... A tela grande piscou, mostrando as imagens nítidas e contundentes do meu escritório. Todo o tribunal assistiu em silêncio atordoado enquanto meu pai, minha mãe e minha irmã vasculhavam meus arquivos particulares com uma energia frenética e gananciosa. Então, a senhora Sterling pausou o vídeo em um close do rosto do meu pai, sua expressão de pura e irrestrita avareza enquanto ele segurava um extrato bancário. Ela se virou para encará-lo, sentado à mesa do réu. Sua voz era fria, áspera, e cortou o silêncio como um bisturi. Isso parece preocupação com uma filha, Sr. Walsh? Perguntou ela, com um olhar penetrante. Ou parece um roubo premeditado? Ele o encarou, sem palavras, o rosto pálido. O encanto da narrativa de vítima dele se desfez. Capitão Walsh, disse a senhora Sterling, suavizando um pouco a voz, por favor, diga ao tribunal, com suas próprias palavras, o que sentiu ao descobrir sua família em sua casa naquele momento. Levantei-me e encarei o juiz, com a postura ereta e a voz clara e firme. Lancei um olhar rápido para minha família. Minha mãe olhava fixamente para as mãos. Sarafina estava pálida. Meu pai me encarava, mas, pela primeira vez, seu olhar não tinha poder. Não senti medo, meritíssimo, eu disse. E enfrentei um perigo real na minha carreira. O que senti naquele momento foi uma tristeza profunda e vazia, pois as pessoas que deveriam me amar incondicionalmente me viam apenas como um obstáculo e minha casa apenas como um prêmio. Elas não estavam lá para me reconciliar. Estavam lá para me roubar. Voltei meu olhar para meu pai, que imediatamente desviou o olhar. E decidi naquele momento que não permitiria mais.
Meu depoimento, combinado com a montanha de evidências inegáveis, selou o destino deles. A juíza proferiu seu veredito sem hesitação. Eles foram considerados culpados de todas as acusações: invasão de propriedade, vandalismo grave devido ao status histórico da propriedade e assédio criminal. A sentença foi lida: liberdade condicional por 3 anos, restituição financeira integral por todos os danos e, o mais importante, uma ordem de restrição permanente foi emitida. Eles foram legalmente proibidos de se aproximar a menos de 450 metros de mim ou da minha propriedade para sempre. Quando o martelo do juiz bateu, o som ecoando pelo tribunal silencioso, minha mãe finalmente desabou, seus soluços altos e performáticos. Sarafina ficou paralisada, uma estátua de descrença. Meu pai apenas me encarou, seus olhos ardendo de ódio impotente e sem fundo. Mas eu não tinha mais medo daquele olhar. O monstro não tinha mais dentes. Levantei-me, acenei respeitosamente para a senhora Sterling e saí do tribunal. Empurrei as pesadas portas de madeira e saí para o sol brilhante da Carolina. Respirei fundo e puro ar puro. Eu havia vencido. A justiça havia sido feita. Mas, quando as portas do tribunal se fecharam atrás de mim, a vitória pareceu estranhamente vazia. A guerra havia acabado, mas o campo de batalha era meu próprio coração, e eu fiquei sozinho no silêncio das consequências. Consertar a casa foi, de certa forma, mais difícil do que reconstruí-la da primeira vez. Cada pedaço de vidro quebrado, cada arranhão profundo no piso de madeira, era uma lembrança física da invasão. As feias letras vermelhas na parede pareciam ter ficado gravadas na minha memória. Mas desta vez, ao começar o lento trabalho de reconstrução, eu não estava sozinho. A senhora Lelaner se tornou uma presença diária, aparecendo todas as tardes com uma garrafa térmica de chá doce e um prato de algo delicioso, barras de limão, biscoitos de aveia, uma fatia de bolo inglês. Ela nunca ficava muito tempo, nunca dava conselhos não solicitados. Ela apenas era uma presença silenciosa e constante que dizia: estou aqui. Nos fins de semana, meus companheiros de batalha da minha unidade apareciam. Chegavam em caminhonetes munidos de massa corrida, rolos de pintura e uma caixa térmica cheia de cerveja. Colocávamos uma estação de rock clássico e, ao som de Led Zeppelin e Tom Petty, trabalhávamos. Remendávamos o drywall, lixávamos o piso e instalávamos uma porta de carvalho maciço novinha em folha. O momento mais terapêutico era pintar a parede onde as palavras de ódio haviam sido proferidas. A cada passada do rolo, apagávamos a mancha, cobrindo a feiura com uma camada fresca e limpa de um azul esperançoso. Trabalhávamos juntos, cercados pela brincadeira descontraída e pelo humor negro que os soldados compartilham. E enquanto reconstruíamos as paredes da minha casa, senti as paredes ao redor do meu próprio coração começarem a se consertar. Finalmente entendi, no mais profundo da minha alma, que uma família de verdade não se resume a sangue compartilhado. Se refere a um propósito compartilhado. Se refere às pessoas que aparecem com um martelo e uma lata de tinta quando sua vida foi destruída. 1 ano depois da audiência, uma carta chegou à minha caixa de correio. Era um único envelope branco, sem endereço de remetente, mas reconheci a letra desordenada e cheia de voltas na hora. Era de Sarafina. Meu primeiro instinto foi jogá-lo fora sem abrir. Mas a curiosidade falou mais alto. Sentei-me no meu balanço recém-consertado da varanda e o abri com cuidado. Dentro havia uma única folha de caderno cheia de suas palavras rabiscadas. Ela escreveu que a terapia imposta pelo tribunal foi surpreendentemente útil. Escreveu que, pela primeira vez na vida, aos 39 anos, estava trabalhando em um emprego de verdade, servindo mesas em um aplebês para pagar sua restituição e o aluguel. Escreveu sobre como era difícil. As 2 últimas linhas da carta eram simples. Sinto muito, escreveu ela. Sinto muito por ter sido uma irmã terrível. Eu era cega e egoísta, e agora vejo isso. Li a carta e, pela primeira vez em décadas, não senti nada ao pensar nela, nenhuma raiva, nenhum ressentimento, apenas um vazio silencioso e profundo, uma sensação de algo que estava quebrado e jamais poderia ser consertado. Dobrei a carta, coloquei-a dentro de uma pequena caixa de madeira onde guardo velhas lembranças e nunca respondi.
Aprendi que o perdão é um ato que você faz por si mesmo, não pela pessoa que o machucou. Trata-se de largar um fardo pesado para que você possa finalmente caminhar livremente. Mas o perdão não exige reconciliação. Não significa que você precise reabrir uma porta que fechou por um bom motivo. Em vez de olhar para trás, decidi olhar para frente. O tribunal havia ordenado que minha família pagasse pelos danos e, depois que a senhora Sterling recebeu seus merecidos honorários, sobrou uma pequena quantia. Peguei esse dinheiro, o pagamento final de uma dívida de sofrimento, e plantei uma semente. Fiz uma parceria com uma organização sem fins lucrativos local que ajuda jovens em situação de risco e usei os fundos para estabelecer um pequeno programa de subsídios. Chamamos de Fundo Fortaleza da Paz. Não é um fundo patrimonial enorme. Ele fornece pequenas doações únicas, suficientes para um depósito de segurança para um apartamento, uma passagem de ônibus para fora da cidade ou um conjunto de ferramentas para uma escola profissionalizante, para jovens adultos que estão tentando escapar de ambientes familiares abusivos, seja ingressando no exército ou começando uma nova vida por conta própria. Foi minha maneira de pegar o legado de violência que minha família tentou me deixar e transformá-lo em um legado de esperança. Eu não consegui salvar a garota no porão, mas talvez pudesse ajudar outra pessoa a construir sua própria saída. De vez em quando, sou convidada para falar em centros de recursos para veteranos ou abrigos para vítimas de violência doméstica. Não sou uma oradora refinada. Apenas conto a minha história. Falo sobre o medo, a solidão e o dia em que decidi que merecia paz. Durante uma sessão de perguntas e respostas, alguns meses atrás, uma jovem me perguntou como eu poderia perdoar de verdade. Pensei nisso por um momento e contei a ela sobre um versículo da Bíblia com o qual eu tinha dificuldade, Mateus 5:44, aquele que diz: Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Contei a ela que havia passado a interpretá-lo à minha maneira. Para mim, amar meus inimigos significa desejar-lhes paz, disse eu, com a voz firme e clara. Significa esperar, de uma distância segura, que eles encontrem uma maneira de se curar. Mas o maior amor que você pode dar a si mesmo, às vezes, é a coragem de ir embora. E aqui, na minha fortaleza reconstruída, cercada pelo zumbido silencioso de uma vida que conquistei e envolta no calor de uma família que escolhi, finalmente encontrei de verdade essa paz. E essa é a minha história, a história de como construí minha própria fortaleza de paz, não de pedra e madeira, mas de resiliência. Obrigada, de verdade, por ouvirem e por fazerem parte dessa jornada comigo. Minha história é apenas uma das muitas que serão compartilhadas neste canal, histórias que visam provar que nosso passado não precisa definir nosso futuro. Se você acredita no poder da narrativa para curar e inspirar, inscreva-se para nunca perder um novo começo. E considere compartilhar esta história com pelo menos uma pessoa que possa precisar de um lembrete de sua própria força.